Então, pessoal, vamos para mais uma aula aqui nos cânones de Dort, certo? Estou aproveitando, né, e gravando com esse microfone que eu comprei. Ele é um microfone condensador. Então, eu estou aproveitando para fazer essa aula, gravando com esse microfone de teste, né? Acho que a última aula eu gravei com um microfone dinâmico, e agora com um condensador, né? E talvez, mesmo sendo um microfone condensador, a qualidade pareça ou fique um pouco inferior ao dinâmico, porque aqui não é um ambiente tratado, né? Então eu já coloquei filtros de ruído aqui, diminui o ganho, mas não vai ficar com aquela qualidade excepcional porque é um microfone condensador, né? E não tem uma sala tratada, não tem espuma acústica aqui, certo? Então, obviamente tem reverberação. Então, é só um teste, viu? Espero que não fique ruim ao ponto de incomodar os irmãos. Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui então na nossa playlist nos cânones de Dort. Eu quero ler. Aliás, né? Só lembrar do que nós estudamos na última aula, na verdade. Nós estudamos os dois artigos, artigo 7 e artigo 8. Artigo 7, estudamos sobre por que o evangelho é enviado a alguns e a outros não. Né? Então é um assunto bem importante. E no artigo 8, estudamos sobre o sério chamado do evangelho. Né? Então, são assuntos realmente muito, muito importantes para nós, né? Porque nós estamos observando, de fato, né, todo o trabalho da Igreja de Cristo no mundo. Nós vemos a expansão do cristianismo, mas também vemos em muitas áreas do mundo onde o evangelho não chegou de maneira robusta. Né? Não são ambientes que têm facilidade para ter igrejas ali fiéis e há perseguição, há mais dificuldade, enquanto no lado ocidental, por exemplo, né, há uma abundância de igrejas. Muitos poderiam se perguntar por isso, né? Mas aprendemos que esse é o propósito de Deus e que não tem nada a ver com as pessoas, né? Aquela ideia de que Deus enviou para um canto mais do que para outro, porque em alguns lugares as pessoas são mais dignas do que outras, né? Não faz sentido, mas esse era o pensamento dos remonstrantes e veremos isso, né, quando estudarmos mais sobre as heresias, tá? Mas vamos para, então, os artigos 9 e 10, que são muito importantes e que vão falar justamente sobre, nesse chamado, nesse trabalho de pregação do Evangelho, não é? Nas obras missionárias, no evangelismo, no sentido geral. Por que é que pessoas creem, não é? Ou não creem? Porque notamos que há pessoas que ouvem o Evangelho e essas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, elas realmente creem na palavra de Deus, elas realmente têm, de fato, não é? Um encontro com a verdade e abraçam a fé em Jesus Cristo, enquanto outros ouvem a mesma palavra, a mesma pregação, não é? Tanto no evangelismo, nas missões, quanto de repente visitando uma igreja porque o irmão chamou, e ouvem a pregação autoritativa da palavra de Deus, mas elas nunca despertam, elas nunca creem, elas nunca abraçam a fé de verdade. Qual a razão disso? Né? Então é um assunto muito importante. E é um assunto tão importante que, baseado nesse assunto, não é, muitos acabam indo por caminhos estranhos na interpretação do porquê. Então, para muitas pessoas, para aqueles que são sinergistas, a atribuição é apenas do homem. Não é? Então, a resposta que muitos daria seria: ora, as pessoas não creem porque não querem crer. E ponto. Deus não tem nada a ver com isso. E o fato das pessoas serem responsáveis é verdade, certo? Mas não é a verdade toda. Não é? E esses que geralmente pensam que é somente o homem não querendo, que ele tem a capacidade natural para crer, para confiar, para abraçar o evangelho, e eles não querem crer e simplesmente não fazem porque não querem, é uma verdade incompleta. E esses que pensam assim também entendem muitas vezes que nós reformados, né, nós calvinistas, ensinamos o lado totalmente oposto, em que na verdade só Deus faz, certo? E no que Deus faz, ele tira totalmente a vontade do homem nesse sentido, tá? Não há nenhuma vontade humana, não há nada no ser humano nesse sentido, em termos de vontade, eu estou dizendo, certo? E só Deus faz. E eles criam uma caricatura pensando nisso, né? Porque estamos afirmando que Deus é soberano, aquilo que a Bíblia ensina, né? Não tem novidade nisso aí. Mas eles acabam entendendo que isso significa dizer que o homem é, na nossa visão, segundo eles, né? Nessa caricatura, que o homem é um robô, é uma mera máquina que não tem vontade, tá? E essa é a distorção que muitos fazem. Mas isso é um erro e nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto, justamente a respeito do chamado do Evangelho, da pregação do Evangelho. Por que uns que ouvem creem, aceitam e outros não, tá? Então, vamos começar com o artigo 9. Eu vou ler primeiro o artigo 9 e depois, como de costume, vamos por parte, né?
Então, o artigo 9 nos diz assim: por que alguns que são chamados não vêm? Muitos são chamados por meio do ministério do Evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Não é a culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama por meio do Evangelho e, inclusive, confere vários dons a eles. Mas é a sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. Por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo, e não produzem nenhum fruto. Isto é o que o nosso Senhor ensina na parábola do semeador, né? Mateus 13, 18 a 23. Tá? Esse é o artigo de número 9. Então, que fala sobre por que alguns que são chamados não vêm. Tá? Então, um artigo muito importante para compreendermos, não é, a razão do porquê muitos rejeitam o Evangelho. Então, vamos por parte aqui, tá? Porque aqui já temos base o suficiente para derrubar vários sofismas, várias ideias erradas que se tem sobre o pensamento reformado. Mas vamos lá. Muitos são chamados através do ministério do Evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Então, primeiro é a constatação do fato. Não é? Nós estamos vendo isso, nós observamos isso. Tá? Pessoas que nós anunciamos o Evangelho e a mensagem simples do Evangelho é tão impactante, não é? Tão relevante, tão transformadora que essas pessoas realmente vêm para Cristo e outras não. Esse é o fato, não é, que nós estamos constatando aqui. A resposta que nós temos aqui é que do porquê e por que isso acontece? Porque quando nós pregamos o Evangelho, pessoas não vêm, pessoas não creem, pessoas não se importam. Por que enquanto para nós que já somos crentes no caso, ou podemos lembrar de quando a fé foi despertada no nosso coração, por que aquilo é tão sério para nós? Por que é tão forte para nós? Tão significativo, mas para outras pessoas não é. Não as atrai de verdade. Tá? Então é baseado justamente nisso. Né? Esse é o ponto aqui. Tá? Eu já falei sobre quando, pela primeira vez na minha vida, eu fui impactado pela palavra de Deus. Foi com Salmo 1, apenas uma leitura em uma comunidade cristã, num sábado pela manhã. Eu apenas ouvi a leitura. Eu entrei ali, naquela comunidade, porque eu estava esperando meus irmãos e amigos para fazermos um ensaio de dança, íamos dançar hip hop numa noite, sábado, numa festa. E eu, enquanto estava esperando, fiquei impaciente e fui para uma igrejinha que estava do lado. Assim que eu entrei, eu ouvi a leitura do Salmo 1. E a leitura, apenas a leitura do Salmo 1, foi impactante para mim. Eu nem voltei para o ensaio, eu fui correndo para casa dizer à minha mãe: mãe, Deus falou comigo, porque aquilo foi, sabe, foi forte demais para mim. Só a leitura da palavra, sem explicações, nada, só a leitura da palavra. Ninguém teve que dizer nada, só a leitura da palavra. Mas muitos que ouvem a mesma palavra, o mesmo evangelho, não vêm, não creem, não são impactados, não são transformados. A razão é, por que isso acontece? Tá? Será que é culpa da pregação em si? Talvez seja culpa do pregador, talvez o pregador seja, sei lá, fraco, não tenha tanta habilidade. Será que tem a ver com a homilética ruim do pregador? Será que tem a ver... Entende? Assim, muitas perguntas podem surgir pensando nisso. Mas o que nós temos aqui como resposta é justamente isso aqui, olha. Não é a culpa do evangelho. Então, o primeiro ponto, compreender é que não há defeito no evangelho. Não há problema nenhum na mensagem. Alguém poderia pensar nisso imaginando, será que não há muitas mensagens no mundo que são muito mais atrativas, não é? Os coríntios tinham um problema com isso, né? Às vezes as filosofias daquele tempo chamavam mais a atenção dos coríntios do que a própria palavra de Deus. Então será que não é porque nós estamos num mundo onde há tantas e tantas filosofias, tantas ideias fantásticas sendo difundidas, e o evangelho é uma coisa tão, tão simples, tão, sabe, tão pequena para muitas pessoas, não é? À vista de tudo que já existe no mundo? É uma mensagem tão infantilizada às vezes para algumas pessoas, é o que muitos pensam realmente. Não é? E talvez não seja esse o defeito, não é? O defeito, o evangelho em si não é uma mensagem cativante, não é uma mensagem forte, não traz nada que seja assim de tão maravilhoso, incomparável, incrível, não é nada hollywoodiano. Será que não é o defeito? O defeito não é a mensagem em si? Não é esse o problema? A resposta que nós temos aqui como reformados é não. Não é culpa do evangelho. Não há problema no evangelho, não há defeito no evangelho, tá? E nem tampouco do Cristo que é oferecido pelo evangelho. Então, nem há
um problema na mensagem, tá? Na mensagem, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como também não há problema, não é, naquilo que é ensinado, ou seja, no Cristo que é oferecido, não é, não é problema da pessoa central nas Escrituras Sagradas, tá? O problema não é o Cristo oferecido. Alguém poderia também pensar, nossa, mas será que não atrai porque, tipo, as pessoas queriam ouvir algo diferente, mas falar de Jesus, cara, tipo, para muitas pessoas é uma coisa muito antiquada. Jesus é um ícone, né? Apenas um nome que tem alguma importância em uma religião aí, a religião cristã. Será que não seria esse o problema? Será que se fosse falado sobre alguém que hoje tem fama no mundo, ou qualquer outra coisa, na verdade, que chamasse mais atenção, e, mais uma vez, o que aprendemos aqui é que não é problema da mensagem e nem tampouco do Cristo que é oferecido pelo Evangelho. Tá? Não tem a ver com a mensagem a respeito de Cristo não ser persuasiva o suficiente. Não tem nada a ver com isso. Tá? Isso é um ponto muito importante. Certo? E é tão importante, não é, para a nossa reflexão, justamente porque hoje, né, o abandono da pregação expositiva que há no meio evangélico, por exemplo, o abandono da pregação fiel, da exposição das Escrituras, é uma demonstração clara de que muitos desses ditos evangélicos, eles não creem no poder da palavra de Deus. Toda essa tentativa hoje, por exemplo, de você mudar o culto, modernizar o culto, tornar a coisa muito mais atrativa visualmente falando, parede preta na igreja, globo de discoteca, globo de luz, não é? E tudo isso aí é para tentar chamar a atenção visual, não é, das pessoas, porque eles não confiam na mensagem. Eles não acham que o evangelho, eles não acham que o Cristo que é oferecido no evangelho é suficiente. Então eles têm que realmente colocar muita coisa. É como uma pizza que não é tão boa assim, e porque não é tão boa assim, não é? A pessoa lota ela de ketchup e outros molhos para disfarçar o sabor fraco e sem graça. Assim muitos pensam hoje. Por isso acabam tentando de alguma maneira esconder, né? Ou então encher Cristo de filtros, encher o evangelho de filtros para que seja mais atrativo. E chegam até a mentir a respeito dele. Né? É muito comum. Evangelicalismo, né, é um ambiente onde hoje, não se mente muito a respeito de Deus para ver se você consegue atrair pecadores. Né? Isso é lamentável. Mas o que aprendemos aqui mais uma vez é que não tem nada a ver, não tem nenhum problema com o Cristo que é oferecido pelo Evangelho. E também diz aqui no artigo 9 que nem de Deus, ou seja, não é a culpa de Deus que chama através do Evangelho. Tá? Então, Deus não está falhando em seu chamado. Entendam, a culpa de pessoas não virem quando ouvem o Evangelho não é de Deus, no sentido de que Deus não está falhando em seu chamado. Tá? Não está falhando em seu chamado. Certo? É muito importante para nós compreendermos isso. Às vezes as pessoas têm essa dependência, elas acham que se alguém não está se convertendo, é problema da igreja local, é problema do pregador, em última análise, é problema da palavra, que para elas não tem graça, é problema de Cristo, é problema de Deus, talvez Deus esteja falhando no seu chamado, e não tem nada a ver com isso. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito, é exato, é aquilo mesmo. Ponto final. Então não há problema na mensagem, não há problema no evangelho, certo? É bom citar isso porque eu lembro de vezes, né? Já ouvi isso de algumas pessoas, é que um familiar ou alguém muito querido não se tornou um cristão e essas pessoas acabam colocando a culpa na igreja. Ontem eu palestrei na Igreja Reformada de Világio, né? Maceió. Falei sobre o cuidado com o jugo desigual e, inclusive, a palestra aqui no canal, tá? Mas eu citei algo sobre o porquê que amigos que nós temos lá fora, eles não querem a Cristo. E eu até abordei isso, né? Muitos acham que as pessoas não querem ser cristãos de verdade ou querem a Cristo por culpa da igreja, né? Há comunidades que são infiéis. Há muita corrupção no meio cristão e tudo isso é verdade. Porém, em última análise, tá? A razão para que alguém não seja um cristão, né? A razão última para que a pessoa não queira Cristo não tem nada a ver com as falhas da igreja. Tá? Não tem nada a ver com as falhas da igreja. Essas pessoas não querem porque elas são das trevas.
Elas odeiam a luz. Ou seja, elas odeiam Cristo. Elas não precisam dizer que odeiam Cristo. O fato de não quererem a Cristo é uma demonstração clara de que elas odeiam a Cristo, que é a luz. Tá? Porque suas obras são más. Então, esse é o ponto aqui. É bom lembrarmos disso sempre. Ok? João 3 nos ensina isso. Muito bem. Então, não tem nada a ver com a culpa da mensagem, com falha na mensagem, não. Deus deu tudo o que é necessário para os seres humanos, não é, compreender a verdade. Então, a culpa é do próprio ser humano se ele não tem capacidade para. Né? Esse é um ponto importante. Por isso é dito aqui, mas é culpa sua própria, ou seja, é dos próprios homens, ou seja, é do próprio ser humano. O ser humano é culpado, não é? É ele que não quer e ele que não consegue entender e ele que não consegue fazer muitas coisas por culpa dele mesmo. Tá? Isso é muito importante também. O Catecismo Heidelberg aborda isso de maneira muito clara. Eu vou até ler aqui para os irmãos a pergunta 10 do Catecismo. Deus permitiria que tal desobediência ficasse sem castigo? Ah, não, aliás, não é essa não. A pergunta 9, na verdade. Pergunta e resposta 9. Mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Mas só para os irmãos entenderem um paralelo aqui. A resposta é não, pois Deus criou o homem de tal forma que este era capaz de cumprir a sua lei. Mas o homem, sob instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos seus descendentes desses dons. Ou seja, o homem privou a si mesmo. Essa é a razão. Deus deu os dons para o ser humano na criação, mas o ser humano escolheu, não é, se privar destes dons, não é? E portanto nós nascemos privados destes dons. Esse é um ponto muito importante aqui. Alguns deles, então, na resposta nós temos aqui princípios da parábola do semeador, não é? Então eu vou falar assim, alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido, tá? Então a palavra do semeador, não é? Ela traz as questões bem experienciais mesmo, é bem interessante. Então, inclusive, mostra muita soberania de Deus, as pessoas não se atentam. Ali você tem responsabilidade humana e tem a soberania de Deus de maneira muito clara. Né? Então, vamos lá. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. Então, tem um monte de gente assim que tem uma certa empolgação pela religiosidade. Né? E, de fato, quando por uma questão de contexto, ouvem a palavra de Deus, observam a vida da igreja, entendem certa lógica, certo sentido na vida cristã, porque é a religião mais conhecida nesse contexto aqui, que ela está vivendo. Tá? Mas se ela tivesse tido acesso a uma outra religião, possivelmente aceitaria do mesmo jeito. É o tipo de gente que entende que a religiosidade é boa, é positiva, precisa de religião. Tá? Então, esses recebem essa palavra, nossa, é muito bom ouvir coisa de Deus. É mais ou menos assim. Mas não em seus corações. Entende? É uma coisa bem superficial mesmo. E por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, então esse é um ponto, né? Esse é o tipo de pessoas que são religiosas. O ser humano, ele é intrinsecamente, naturalmente religioso. Tá? E algumas pessoas, elas manifestam isso com mais clareza. Elas demonstram certo apreço por religiões. No sentido geral, entendem a importância de uma religião. E por várias questões, que não são nem espirituais, na verdade. Observando, por exemplo, a história da humanidade, os benefícios que religiões podem trazer. Várias religiões têm muitos benefícios, por exemplo, éticos, benefícios morais. Então tem, né, por exemplo, coisas a respeito de obras sociais, e a pessoa acaba se encontrando nesses meios e acha que tudo isso é importante para a sociedade, entende? Então não tem a ver com uma fé bíblica de verdade. Aqui é chamado de fé temporária, entende? É um tipo de crença que não é sólida, não é fruto de regeneração, entende? É somente um tipo de fé temporária, mas é um tipo de fé temporária no sentido de que essa pessoa poderia crer em outras coisas também, em outras religiões, em outros dogmas também, entende? Mas é algo totalmente temporário. Isso está condicionado, não é, à própria situação da vida da pessoa. É por isso que nós vemos muitas pessoas que entram, parecem realmente que foram convertidas durante um tempo, mas facilmente notamos que elas desanimam de uma maneira tão profunda, não é, que elas não voltam mais. Elas não conseguem retornar. Eu conheci muitas pessoas assim. Pessoas que estavam comigo quando eu passei por conversão, e na minha juventude cristã, eram irmãos, amigos, jovens que estavam comigo, adolescentes, e daqui a pouco eles, são pessoas tão estranhas, porque se afastaram, foram se afastando cada vez mais,
e que, tipo, é como se não houvesse a mínima possibilidade de voltarem à igreja. Eles nem querem pensar no assunto, eles não querem nem ouvir. É uma mudança completa. Parece a impressão que nós temos, não é? E que na verdade não é uma impressão, é a realidade, que nunca se converteram, né? Pareciam convertidos no início, mas depois que passam tempos fora da igreja, porque se afastaram, porque se desviaram, vamos reencontrar essas pessoas, é como se elas nunca tivessem sido cristãs na vida. Nada faz sentido para elas. E eu conheci muitas pessoas assim. Pois é, elas têm esse tipo de fé temporária, que não é a fé verdadeira que vem do Espírito Santo, tá? Isso é o que o ser humano tem, não é, como capacidade. Todo mundo tem capacidade de crer em certas coisas, tá? O ser humano tem capacidade de crença sim, certo? Mas não a fé salvífica, não a fé bíblica, certo? E por isso as pessoas viram as costas à palavra de Deus. É o que o artigo diz aqui, né? Lendo mais uma vez. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros de fato recebem, mas não em seus corações. E por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra de Deus. Não era aquilo que eu pensava. Não era aquilo que eu pensava. Era só uma folia mesmo, né? Não era aquilo que eu pensava. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo. Ou seja, muitos outros que chegam também com essa fé temporária, digamos assim, eles é, têm uma crença no cristianismo como uma religião legítima e que talvez por sua própria análise melhor ou porque é mais favorável em seu contexto. Mas veja, as prioridades no coração dessa pessoa que tem uma fé temporária nesse sentido são prioridades que não vêm do Evangelho. A pessoa não consegue entender, por exemplo, o porquê que Cristo tem que estar em primeiro. Por que o reino tem que estar em primeiro? Por que o que eu gosto não pode estar em primeiro lugar? Por que eu não posso viver do jeito que eu quero? Ora, eu quero ser cristão, mas eu quero também fazer tudo de acordo com a minha própria vontade. Qual é o problema? Deus não me deu liberdade para isso? Muitos vão dizer, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu penso, logo existo. Então eu quero fazer o que me agrada. Por que eu tenho que dar vida pelo Evangelho? Por que eu tenho que tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo, a minha cruz? Entende? São pessoas que, embora queiram, não é, fazer parte de uma comunidade cristã e queiram ser chamadas de cristãs e até se entendam como cristãs, elas não conseguem colocar o reino de Deus acima. O reino do Senhor nunca é prioridade para elas. Nunca é. Isso é visto em sua vida, sabe? Pessoal, por exemplo. A pessoa tem dificuldade com o compromisso com a igreja. Isso é uma coisa séria, irmãos. Tá? Isso é bom pensar. É bom pensar sobre isso porque muitas vezes, não é? Talvez líderes, pastores que amam as ovelhas de Cristo acabam se iludindo com algumas coisas, não é? E é claro que também temos que tomar cuidado com isso, mas é bom tomar cuidado também para não ficarmos insistindo demais em pessoas que no fim nunca foram convertidas e nem serão, tá? É por isso que existe disciplina na igreja e até excomunhão quando necessário. Porque realmente há pessoas que elas não querem, cara, não querem. São aquelas pessoas que são eternamente problemáticas. Elas nunca acordam, elas nunca despertam, nunca aquilo que é tão claro do Evangelho, a prioridade do reino, faz sentido para elas. Elas estão no contexto da igreja, elas fazem muitas coisas iguais aos demais cristãos, tanto é que passam desapercebidas, mas nunca no coração delas. Às vezes elas estão ali tão ajustadas ao contexto da congregação que não tem como você perceber isso externamente. Mas no coração, tá? No coração, é alguém que nunca coloca Cristo em primeiro lugar. Nunca, 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 nunca. São aqueles enganados. E as pessoas sempre têm no coração, não como prioridade sua própria vontade, os prazeres da vida, não é? A vida em si, o mundo, elas são apaixonadas pelo mundo de tal maneira que nunca conseguem, nesse sentido, abrir mão do mundo por Cristo, para seguir a Cristo. Não querem saber de cruz em sua própria vida, tá? Então esse é um ponto muito importante para ser observado. Tá? E não produzem fruto por conta disso, tá? E isso é ensinado por Jesus na parábola do semeador. Eu vou até ler essa parábola porque ela tem importância. Mateus 13, do verso 18 a 23, diz assim. Vamos lá. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a atendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Entendem? Nós podemos observar isso. Tá? Aqueles que desistem é por causa dessas coisas aqui. Enquanto a vida cristã parece fácil demais, só alegria, brincar depois do culto, conversar, trocar ideia, tomar um cafezinho, comer um bolinho, estar ali, não é, participando das excursões que a igreja promove, dos acampamentos, não é, dos momentos bons e alegres nesse sentido e festivos, estão ali. Mas quando começam a sentir o peso também da vida cristã, de lutar contra os seus próprios pecados, de sofrer perseguição, de perceber a tensão do mundo contra a vida cristã, essas pessoas elas se ofendem, se escandalizam, tá? E acabam rejeitando a palavra de Deus. E também se escandalizam por causa da palavra de Deus. Não é? Quando todo o conselho de Deus vai sendo pregado e exposto para a igreja, muitas das palavras, muitos dos assuntos da Bíblia são ofensivos para essas pessoas. Presta atenção nisso aí. Continuando. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, o mundo fala muito mais alto no coração destes que a palavra de Deus. Muito mais alto. Muito mais alto. Elas querem a palavra, mas o mundo fala mais alto. Muito mais alto. Então, por fim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Tá? Então, vemos aqui nessa parábola, certo? De forma muito nítida, né? A responsabilidade humana diante da palavra que é semeada, que é pregada a todos. Ao mesmo tempo que vemos claramente a própria soberania de Deus. Porque somente aquele que é boa terra, não é? A terra preparada para receber a semente, somente este realmente ouve, de fato crê, entende e dá fruto. Tá? Então vemos aí responsabilidade humana, mas também a soberania de Deus sobre tudo isso. Temos alguns textos importantes, né, também para apontar para isso. Por exemplo, Mateus 11, verso 20 a 24. Inclusive, continuando lendo o texto, vamos notar também a questão da soberania de Deus. Né? Eu vou até colocar aqui, Mateus 11, porque é dito. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Não é? O não se haverem arrependido, dizendo. Então, Jesus está ali, numa atitude, falando contra aquelas cidades que viram muitos sinais que ele operou, mas não se arrependeram. Né? Ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Palavra forte de Cristo, né? Então, notem uma coisa aqui importante. A responsabilidade humana está sendo declarada aqui. Isso é muito óbvio, né? Muito direto aqui. Responsabilidade humana. Cristo trata desse jeito, certo? Mas, ao mesmo tempo, o que ele fala aqui mostra justamente a soberania de Deus sobre isso. Porque ele está dizendo, olha, se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que se o que ele fez, o que ele operou, os sinais que foram operados, não é? Em Corazim, em Betsaida, ou então em Cafarnaum, tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, em Sodoma, as pessoas teriam se arrependido.
Então, por que não foram feitos? Por que Deus não operou sinais para manifestar, não é, o seu poder, para manifestar a sua misericórdia, a sua graça? Por que ele não fez nada naquele contexto, de maneira objetiva, com milagres, como o Cristo está apontando aqui, para que eles se convertessem? Porque o Senhor não quis. Se ele tivesse feito isso, o que está dizendo, teriam se convertido. Mas o Senhor não quis. O Senhor não quis. Então isso mostra a soberania de Deus. Ele não quis. Tá? E isso fica ainda um pouco mais claro quando nós avançamos no próprio capítulo 11 de Mateus, não é? Verso 24, verso 25, por exemplo. Ele fala bem assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Deus ocultou. Jesus dá graças ao Pai porque ele ocultou essas coisas aos sábios entendidos. Tá? E as revelaste aos pequeninos. Certo? Então fica muito claro, a soberania de Deus sobre isso. Isso responde, irmãos, porque alguns que são chamados não vêm. Pregamos o Evangelho a todas as pessoas. Anunciamos o Evangelho. As pessoas têm acesso à palavra de Deus, à pregação da igreja. E muitas delas não vêm, não creem. Elas são culpadas, elas são responsáveis, mas também podemos aprender que Deus é soberano sobre tudo isso. Tá? E se Deus não a chamar, nós podemos chamar. Mas se Deus não a chamar, se Deus não convertê-las, se Deus não revelar a sua palavra, a sua vontade, se Deus não revelar seu filho, essas pessoas não virão. Isso tem que ser admitido porque é o que a Escritura ensina de maneira muito clara. Certo? Ainda mais aqui, temos mais textos. Mateus 22, verso 1 a 4. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quiseram vir. Então, se coloca também aqui a vontade do ser humano. Eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Então, há um chamado sério do evangelho, sim, não é? E há a vontade do homem, sim. Porém, na Bíblia não existe a dicotomia feita pelos arminianos, que é ou Deus é absolutamente soberano, ou o homem tem o seu livre-arbítrio libertário absoluto para determinar o seu próprio futuro. Ou o ser humano tem capacidade natural de responder a Deus. Para nós, não é? A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Tem gente que entende tão errado essa questão de calvinismo e arminianismo. Só para ficar claro, viu? Calvinismo e arminianismo não são coisas que estão no mesmo nível em termos de discordância e debate. Calvinismo é uma teologia de verdade. Arminianismo é qualquer coisa. É só uma fatia, é uma soteriologia, é uma revoltazinha, é uma rebeldia. É um retorno na soteriologia ao velho romanismo, não é? Ao pelagianismo. Só isso. Basicamente é isso aí. Tá? É assim que eu encaro arminianos. O arminianismo, no caso. Né? É assim que eu encaro. Dessa forma. Tá? Então não existe. Né? Eu acho estranho quando se fala de calvinismo oposto a arminianismo. Calvinismo é teologia de verdade. Arminianismo não. Tá? Arminianismo não. Ok? Mas observe. Para os remonstrantes, não é? Ou para os arminianos de hoje, os sinergistas de hoje, ou Deus é soberano ou o ser humano tem essa liberdade total. E para nós, essa dicotomia não existe. Deus é soberano absolutamente e o homem sim é responsável. Tá? É desse jeito. Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então fica claro, né? A responsabilidade deles. Eles não quiseram. As pessoas não querem. Certo? E as pessoas não quererem o Evangelho, rejeitarem a Jesus Cristo, não implica em que elas tenham uma independência de Deus. Tenha o que é chamado de livre-arbítrio, nesse sentido libertário, não é, dos arminianos. Entende? Então, isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina.
e com aquilo que nós reformados defendemos. Tá? E fique claro, esta é a razão do porquê muitas pessoas são chamadas pelo Evangelho e elas não vêm. Certo? Primeiro porque Deus não revela o Evangelho a elas, não aponta Cristo no coração delas, de verdade. Não há uma obra especial de Deus chamando essas pessoas. O chamado ele é sincero, feito por nós, certo? Esse é um ponto. Nós estamos chamando, e nisso, pregando a palavra, Deus está chamando a todos, mas, certo? Deus não está operando igualmente em todos nesse sentido. Tá? Não está operando em todos. Então, se a pessoa não aceita porque não quer. Essa é a verdade. Ela não quer. Ela não quer e Deus não está fazendo nada a respeito para mudar essa realidade. Você tem que ficar claro. Tá? A pessoa não quer. E esse é o estado natural de todos nós. Nós naturalmente não queremos. Não queremos. Certo? E nesses que continuam sem querer até o fim, Deus não está operando para, nesse sentido, transformar o coração. Para que estes usem seu arbítrio de uma maneira a buscar a Cristo. Deus não está fazendo nada nesse sentido. Deus está os entregando aos seus próprios pecados, às suas próprias vontades. Romanos capítulo 1. O ser humano ouve o Evangelho com sinceridade. Ele ouve a pregação do Evangelho, o chamado universal do Evangelho. E ele não quer. E Deus entrega essas pessoas à sua vontade. Ele não está agindo para mudar esse quadro nesse sentido. Tá? Mas a mensagem é pregada, não é de maneira honesta, a mensagem é pregada de maneira séria para todos. E ninguém poderá dizer no final, eita, mas é porque Deus não quis que eu me convertesse. Porque todos têm vontade, e essa vontade não é anulada, e essas pessoas não querem. Não é a vontade delas o Evangelho. Lembre de João 3, não é? Eles amam mais as trevas do que a luz. Esse é o fato. Tá? Vamos então para o artigo de número 8, certo? Vamos ver quanto tempo de aula aqui já. Artigo de número 8, não, tô ficando maluco, né? Eu acabei de ler o artigo 9 e vou pro 8, vou voltar pro 8, não. Vamos pro artigo 10, né? Então, primeiro artigo, o artigo 9, falamos sobre por que alguns são chamados, que são chamados não vêm. Agora, por que outros que são chamados vêm? Não é? Por que muitos que são chamados também pelo Evangelho creem, vêm, eles buscam, eles querem a Jesus Cristo? Qual a razão disso? Vamos ler o artigo 1º. É aqui. Artigo 10. Diz assim. Porque outros que são chamados vêm. Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho vêm e são convertidos. Isto não pode ser atribuído ao homem como se ele se distinguisse por seu livre-arbítrio de outros que receberam a mesma e suficiente graça para fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Mas isso deve ser atribuído a Deus. Como ele os elegeu em Cristo desde a eternidade, assim ele os chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá a fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isto ele, Cristo, faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos, aliás. Tá? Então, temos aqui o artigo 10. Muito bom, né? Então vamos por parte mais uma vez. Então, primeira constatação do fato, né? Então estamos constatando o fato de que outros que são chamados pelo mesmo Evangelho vêm e são convertidos, o oposto àqueles lá, né? Isto não pode ser atribuído ao homem. Então, uma vez que muitos desses que vêm, quando ouvem o Evangelho, e creem de fato em Jesus Cristo, aqueles que são sinergistas, né, os arminianos, eles vão, ou os católicos romanos mesmo, eles vão atribuir isso ao homem. Tá? De quem é a glória no final? De quem é a glória no final para um sinergista? Quando o evangelho é pregado e a pessoa se converte. De quem é a glória? Do homem. Porque eles entendem realmente que o homem tem essa capacidade natural. Tá? Ou, pensando no arminianismo mais clássico, de Armínio mesmo, e não dos remonstrantes, que eram bem mais radicais nesse sentido, que Deus, de alguma maneira, já manifestou a sua graça a todos os homens quando Cristo morreu na cruz, não é? Lhes dando a capacidade, então, de responder agora. Então, observe, a glória, no fim, acaba sendo do próprio homem.
tá? O homem consegue responder. Então se atribui, nesse sentido, a essa aceitação simplesmente ao arbítrio humano, entende? Ao chamado livre-arbítrio, né? A liberdade humana. É isso que esses sinergistas, eles pensam nesse sentido, tá? Por isso que é dito aqui no artigo 10, isto não pode ser atribuído ao homem. A razão para a aceitação do evangelho não é atribuída ao homem. Ora, mas a pessoa não quis, não é atribuída ao homem. Ora, então quer dizer que quando o homem não aceita, isso é culpa dele. E quando ele aceita, também não é culpa dele? Não. Quando o homem aceita, é culpa dele, ele não quer. E ele só pode não aceitar. Naturalmente, o ser humano pode só não aceitar. O homem só não... O que o homem consegue fazer naturalmente falando é só não aceitar. Porque é a sua natureza. A sua natureza é oposta a Deus. Tá? Então, nós temos arbítrio. Nós temos vontade. Certo? E essa vontade, ela é livre dentro da minha natureza. Entende? Então, a minha natureza nesse sentido, ela é livre? Não, ela é escrava. A minha vontade é livre dentro da minha natureza. Entenda dessa forma. Então, imagine a minha vontade, certo? Estando em minha natureza, certo? É da natureza humana ter vontade. Então, eu tenho liberdade de vontade, certo? Mas essa liberdade de vontade, ela está totalmente baseada, está ligada, está sujeita à minha própria natureza. Eu escolho baseado em minha própria natureza. E uma vez que a natureza do homem é morta espiritualmente, corrompida, não é? Essa liberdade que o homem tem de vontade não vai vencer a própria natureza. O ser humano não consegue vencer a própria natureza. Não faz sentido. É como a música Escolhido pela Graça, né? Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Entende? Não faz sentido. Tá? Então, isso não pode ser atribuído ao homem como se ele se distinguisse por sua livre vontade ou por seu livre-arbítrio, né? De outros que receberam a mesma e suficiente graça para fé e conversão, como a heresia orgulhosa de Pelágio afirma. Entende? Ou seja, o pressuposto de quem acha que é o homem é a compreensão de que todos os seres humanos, assim como Pelágio entendia, todos os seres humanos têm naturalmente capacidade para responder positivamente ao Evangelho. Esse é um pressuposto herético, não é bíblico, não é verdadeiro, porque o que a Bíblia nos ensina é que o homem morreu espiritualmente, caiu, perdeu as suas capacidades perfeitas. Ele perdeu, tá? Perdeu, certo? Então, não se pode atribuir ao homem. Aqueles que, como Pelágio e os seus filhos durante a história, não é, afirmam a capacidade do homem de responder, não é, a Deus por sua própria livre vontade, não é, de maneira positiva e, portanto, se converter, não é, estes estão subscrevendo uma heresia e dando glória ao homem e não a Deus. Certo? E não a Deus. Tá? Então, mas isto deve ser atribuído a Deus. É isso que nós reformados fazemos. Apenas afirmamos a Escritura. Nós atribuímos, não é, a quem é devido a glória. A Deus e somente a Ele. Porque é Ele quem faz toda a diferença no ser humano. Sem a ação de Deus, esquece. Não há conversão. Tá? Então, mas isso deve ser atribuído a Deus. E aí observem bem, não é, a lógica bíblica desses argumentos. Como Ele escolheu em Cristo desde a eternidade, e Ele não escolheu por escolher no sentido de eu escolho esses, certo? E daí? Não, Ele escolheu com um propósito, né? Uma razão na economia divina, no plano da redenção para a escolha. Não é uma escolha por nada, para nada, não. Como Ele escolheu, os escolheu em Cristo desde a eternidade, então a eleição é na eternidade, tá? A eleição é na eternidade, assim Ele os chamou efetivamente no tempo, tá? Efetivamente no tempo. Inclusive, é até bom mencionar isso aqui, Ele os escolheu na eternidade, certo? É bom mencionar isso aqui porque há alguns irmãos que fazem uma confusão, não é, da eleição nas duas escolas que são reformadas, não é? Que é a escola infra-lapsariana e supra-lapsariana. A eleição é na eternidade.
para as duas escolas. Porque eu estou vendo que tem gente aí que às vezes fala como se a eleição fosse num tempo. Não confunda as coisas. A eleição é na eternidade. Existe apenas uma ordem, digamos assim, nos decretos, mas a eleição é na eternidade, ok? Então observe. Então, como ele os escolheu em Cristo na eternidade, assim ele os chamou efetivamente no tempo. Então, Deus escolheu na eternidade, a eleição é soberana na eternidade, é lá que acontecem os decretos e toda a ordem dos decretos, e no tempo é que ele chama esses eleitos. Ele elegeu para isso. Né? Faria sentido? Deus elege e depois no tempo... Qual seria a lógica disso, né? Deus elegeu na eternidade e ele não faz nada no tempo. E qual o sentido dessa eleição? Ele elegeu na eternidade e então no tempo cada um que se vire? Não, ele elegeu na eternidade para um objetivo. Não é? Ele elegeu para a salvação, para a fé em Cristo. E, portanto, ele chama essas pessoas no tempo. É o que Efésios 1 nos ensina, é o que Romanos 8 nos ensina. Não dá para você ler de maneira honesta esses textos e pensar de outra maneira. Não é? Não tem como. Tá? Não tem como. A não ser que a pessoa se apegue ou tenha um selo Paulo Freire de qualidade, né? Não é possível, né? Porque são textos muito claros nesse sentido. Continuando. Então, ele escolheu a eternidade, chamou efetivamente no tempo, tá? Efetivamente. Ele lhes dá fé e arrependimento. Então, fé e arrependimento procedem da eleição. A eleição é para a fé e arrependimento. É para a santificação, é para a salvação. Então, ele lhes dá fé e arrependimento. Se Deus não der fé e arrependimento, ninguém crê e ninguém se arrepende. Certo? Isso vem de Deus, irmãos. Tá? Então, ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Então, nota bem, toda ação que salva o homem é totalmente de Deus, mas não existe nem uma grama, um milímetro, uma porcentagem de cooperação humana, em absolutamente nada, tá? Nada. Então, ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isso ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem não em si mesmos, como, não é, logicamente fazem os sinergistas. Se alguém é sinergista, se gloria em si mesmo. Olha, um sinergista que se diz crente, né? Que se diz crente. Eu vou dizer assim, um sinergista cristão, tá? Pelo menos externamente cristão. Ele se gloria em si mesmo. Ele sempre vai atribuir a si mesmo, não é, a razão última para estar ali. Porque o pensamento é esse. Cara, Cristo morreu por todo mundo, Deus fez a parte dele e eu fiz a minha. Cada um faz a sua. Então, quando uma pessoa pensa assim, ela está se gloriando nela mesma. Tá? Mas o que aprendemos aqui no artigo 10 é aquilo que nós entendemos como monergismo. Esta é a visão bíblica. Tá? Não é uma questão de opinião. E fique claro isso. Tá? Então, esqueça esse negócio de calvinismo e arminianismo. Joga esse negócio fora. Isso aí é inútil. Inútil, completamente inútil. O que existe é a doutrina bíblica da salvação, não é? Toda a doutrina, ou a doutrina completa, digamos assim, da Bíblia, né? Todo o conselho de Deus, que nós chamamos de doutrina reformada, que explica toda a Escritura, então a doutrina reformada, certo? E o que existe, então, é a doutrina reformada e as heresias. Esse é o ponto aqui, tá? Pensando agora no caso da doutrina da salvação, estou dizendo, então, existe a doutrina bíblica da salvação e o que passa disso, o que é uma outra explicação, uma outra escola de explicação da doutrina da salvação é a heresia, porque é oposta àquilo que a Escritura está dizendo. A salvação na Bíblia é monergista. É totalmente monergista. A Bíblia não ensina de jeito nenhum, tá, que há uma cooperação do homem. O que a Bíblia ensina é que há responsabilidade humana. Mas ao mesmo tempo mostra de maneira muito clara, não é, que Deus opera tudo para a salvação dos homens que ele escolheu. Então, como eu já disse, uma pessoa negar isso, cara, selo Paulo Freire de qualidade. Não dá, velho. Não dá. Então, concluindo aqui, não é? Tudo isso ele faz a fim de que eles proclamem as grandes virtudes daquele que os transportou, ou chamou, na verdade,
das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem não em si mesmos, mas no Senhor Jesus, né? Como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. E aí, é o que aprendemos largamente na palavra de Deus. É maravilhoso, cara. Tá? É maravilhoso. Se você não conhece a fé reformada, vem pra cá, Brasil. Né? Porque precisa, cara, conhecer a verdade. Romanos 9, verso 16, nos diz: assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Tá claro? Tá claro, irmão. Tá claro, tá claro. Não é possível. Não é possível. Só não entendo uma coisa dessa. Não depende de quem quer. O homem tem vontade? Tem. O homem faz escolhas livres? Sim. Mas as escolhas dos homens são independentes? Não. O homem tem uma natureza e ele não escolhe contra a sua própria natureza. Ele escolhe de acordo com a sua própria natureza. A natureza do homem é santa e perfeita? Não. É corrompida, é morta espiritualmente. Então, é um morto fazendo escolhas mortas. É simplesmente isso. Ou seja, por vontade natural, o homem não quer Deus. Então não depende de quem quer. Tá? Mas nem do que corre, tá? Mas de Deus que se compadece. Tudo depende de Deus. Tudo vem da misericórdia de Deus. Tudo, 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 tudo. Por isso nos gloriamos em Cristo e não em nós mesmos. Quem não pensa assim, irmão, por uma questão de lógica, tem que se gloriar em si mesmo. Não adianta, tem que se gloriar em si mesmo. Só quem compreende realmente a verdade, que tudo vem de Deus, que depende da misericórdia dele, que depende dele se compadecer, porque se ele não se compadece, se ele não concede fé e arrependimento, não adianta. O ser humano não faz nada. E esses sim, somente esses vão se gloriar em Cristo e não em si mesmos. Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ação totalmente de Deus. Ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou da escuridão. Ele nos tirou da condenação. A salvação é totalmente monergista. A conversão é monergista. Deus age, Deus opera. Quando eu falo isso, veja, o homem se converte e alguém pode pensar, não, a conversão não é monergista. Mas o que eu estou falando aqui é apontando para a ação de Deus. Não há conversão, tá? Não há mudança de direção, não há um arrependimento, não há a metanoia nesse sentido, né? A metanoia sem a ação de Deus. É monergismo, irmão. Tá? Gálatas 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Não segundo a nossa vontade, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ok? E 1 de Pedro 2, verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 1, verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E, também 2 Coríntios 10, verso 17, repetindo, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Tá claro? Então, para concluir, não é? Venhamos ter em mente, quando falamos, esqueça o nome, o nome dos versos, do verso, né? Do crossover entre calvinismo e arminianismo. Esqueça disso. Como um cristão reformado e que subscreve as três formas de unidade, portanto também os cânones de Dort, né? Que é o terceiro padrão de fé, as formas de unidade, arminianismo foi defendido no século XVII, né, pelos remonstrantes, pelos alunos de Armínio, aquele arminianismo clássico ali. Para nós, aquilo é cachorro morto. Passou. Aquilo pertence ao nosso passado. Tá? Nosso passado. Não faz sentido para mim ficar perdendo tempo. Eu respeito os irmãos que ficam debatendo, né? Que são preocupados com a parte mais filosófica da coisa. Ótimo, estão fazendo boa apologética nesse sentido, mas eu, pessoalmente, não vejo sentido, né? Pessoalmente, não vejo sentido. Para mim, é cor passada. Passou. Já era. Tá? Então, o ponto não é esse. Arminianismo e calvinismo. Não. O ponto é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina de maneira muito clara, tá? É demonstrado, é explicado, é muito bem aplicado na doutrina reformada.
Esse é o ponto central. Deus salva, tá? A salvação vem dele, somente dele. Por isso devemos gloriar no Senhor e não em nós mesmos. Certo? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por acompanharem mais uma aula. Tá bom? Então não pude gravar ontem, mas estamos aqui. Então aproveitem aí, comentem, né, curtam, compartilhem, acompanhem toda a playlist. Valeu, até a próxima aula então, irmão.